Olá! Muito boa noite! Sejam muitíssimo bem-vindos a mais um encontro, a mais uma live. Sou Rose Santos, psicóloga, e é sempre uma grande satisfação estar aqui com vocês nas noites de quarta-feira, debatendo, trocando, elucidando, orientando temas referentes à nossa saúde física, mental e psicológica. Hoje nós vamos conversar sobre uma campanha que está encerrando agora no mês, que é o Novembro Azul. Então nós vamos falar, e daqui a pouquinho o meu convidado estará aqui conosco para debatermos sobre câncer de próstata. O que é o câncer de próstata, como tratar, diagnóstico precoce, consequências, enfim, e principalmente relacionando com a questão do apoio psicológico, né, do suporte psicológico, que também é muito importante nesse diagnóstico. Falar sobre câncer sempre é uma demanda e um tema muito delicado a todo mundo que está atravessando por essa enfermidade. O nosso convidado já está aqui, deixa eu convidá-lo a ingressar aqui na nossa seja realizada e ele esteja aqui conosco. Foi rapidinho. Tudo bem, Rose? João, me vê? Vejo sim, boa noite. Boa noite, eu não te vejo. Não te vejo, só te ouço, não te vejo. Conseguiu? Não, você está me vendo na tela dividida? Sim. Consegue me ver? Vamos... Não, ainda não. Infelizmente, ainda não. Eu acho que não vai dividir a tela. Vamos tentar novamente? Vamos. Você desconecta e aí vou tentar de novo. Tá. Vamos tentar novamente, porque assim fica mais fácil da gente poder conversar, né? E fazer a nossa conversa mais fluida. Deixa eu ver aqui. Deixa eu só aguardar. Não estou encontrando o meu convidado. Vamos ver. Vamos lá. Agora vamos tentar de novo. Vamos lá. Vamos ver se agora faz. Ah, agora foi. Agora estamos aqui. Tudo bem? Boa noite. Boa noite, João. Como vai? Tudo bem, graças a Deus. Bem, ouve direitinho? Vejo e ouço. Você me vê bem também? Também vendo e ouvindo muitíssimo bem. É só para dar aquele esquenta, né? Para a gente ficar mais nervoso ainda para o nosso encontro. É só para dar um ar de suspense, para gerar expectativa. Exatamente, para deixar o clima ainda mais esperando, as pessoas com mais expectativa. Sim. Bom, estava aqui falando um pouquinho, né, fazendo uma introdução para a nossa conversa. Antes de mais nada, João, deixa eu te apresentar, né? João Victor Ribeiro, ele é urologista e andrologista, está comigo aqui hoje para conversar nessa live que tem o título Câncer de Próstata, posso te dar um toque? Então, João, muitíssimo obrigada por estar aqui, por aceitar o meu convite e debater esse tema tão importante para a saúde, né? Psicológica e física. Não, obrigado, eu que agradeço o convite. Sempre muito bom a gente fazer essa interseção, primeiro entre as áreas de expertise, a psicologia, que é uma área tão parceira na urologia e principalmente na andrologia, ainda mais em um tema que a gente gosta bastante, que aí é realmente ajudar esses pacientes oncológicos, realmente ajudar pacientes com esse diagnóstico, tanto a tratar o câncer de próstata, quanto a, a ser útil em todo esse processo, né, com as complicações pós-cirúrgicas e as coisas que a gente vai debater aqui ao longo da noite. Isso aí, muito bom. Então vamos lá, para a gente começar então a nossa conversa, vamos lá, vou abrir a palavra então para você de explicar. Ah, antes de mais nada, antes de começar, eu quero trazer um tema não, uma informação muito importante que vai permear a nossa conversa, que é que de acordo com o Instituto Nacional do Câncer, o INCA,
o Brasil deve registrar 71.730 novos casos de câncer de próstata entre 2023 e 2025, ou seja, estamos nessa vigência. Então é super importante que a campanha que inspira aqui a nossa conversa, né, a Novembro Azul, e seja parceira disso, que precise propagar informações, conteúdo, bons conhecimentos para que esses casos diminuam, né? E outro dado importante é que o câncer de próstata é o segundo maior número de casos de câncer entre os homens, só perdendo para o câncer de pele. Então, João, queria então que você começasse dizendo o que é o câncer de próstata, para a gente ir situando a nossa conversa. Sim, exatamente esse dado que você falou é um dado que a gente também bate bem em cima dessa expectativa. E o câncer de próstata, como você falou, é o segundo câncer mais frequente nos homens e, tirando o câncer de pele, é o câncer mais prevalente nos homens. E cada vez mais tem sido feito diagnóstico precoce, e isso também graças às campanhas que a gente tem feito, realmente massificada essa informação, a informação de realmente manter uma rotina de cuidados com o urologista, a importância do toque retal, já a gente chega a falar disso também, e a gente tem conseguido diagnosticar esse câncer em fases precoces, que permitem o tratamento, porque é muito triste quando esse homem, às vezes por desinformação, ou às vezes por ignorância, por preconceito, deixa de manter uma rotina de consulta com o urologista e realmente adia esse diagnóstico, realmente deixa para depois, e quando ele vai ver quando está sintomático, que é um importante dado também, que além do câncer de próstata ser tão prevalente, o câncer de próstata ele não dá sintomas em fases iniciais, né? Que os sintomas principais acontecem quando esse câncer já está muito grande, ou cresceu demais e vai comprimir ali a uretra, vai dar problemas para esse paciente urinar, ou quando traz sintomas da metástase, que é quando esse câncer começa a espalhar, dor óssea ou algum outro sintoma dessa metástase. Então, nessas fases, a gente não consegue mais um tratamento tão eficaz, a gente tem que tratar mais as complicações. Mas quando é descoberto de maneira precoce, esse paciente tem a possibilidade de ser tratado e até evoluir com a cura desse câncer. Uhum, uhum. E aí tem o rastreamento, né, que você começou falando, que é super importante, que o Ministério da Saúde aponta como um dos principais pontos para o diagnóstico precoce, né? Então, assim, para o homem, quando que ele precisa começar a fazer esse rastreamento, O João? rastreio no Brasil, pelas nossas sociedades, ele é preconizado a partir dos 45 anos de idade para todos os homens. E quando esse homem tem uma história familiar positiva de parente de primeiro grau, irmão ou pai com câncer de próstata, a gente antecipa em 5 anos, a partir dos 40 anos. E também nós, homens da raça negra, temos que começar a partir dos 40 anos, porque o câncer de próstata ele é mais prevalente na raça negra. Bem mais, assim, cerca de 2 a 3 vezes mais. Então, os negros e pacientes que têm história familiar positiva para câncer de próstata, alguém da família, pai ou irmãos que tiveram câncer de próstata, precisam começar 5 anos antes, com Uhum, 40 anos. uhum. E aí, como é que esse homem chega no teu consultório, né? Vamos pensar esse homem que não tem uma suspeita e que precisa iniciar esse rastreamento. Como é que ele chega no teu consultório? Exatamente. A gente, graças a Deus, pelo menos na minha rotina, eu tenho visto um aumento crescente desses pacientes. São pacientes que vão para consulta de rotina e de rastreio, que a gente até recomenda que é uma vez ao ano. Então, a gente recomenda que esse paciente vá pelo menos uma vez ao ano. E a gente também aproveita que esse homem foi ali pelo Novembro Azul, por alguma dessas campanhas, e a gente faz um rastreio como um todo. Eu, particularmente, costumo fazer o rastreio do câncer de próstata e costumo também ver esse homem como um todo. Ver como que está ali pressão, ver também como que está a parte de exames de colesterol, glicemia, que às vezes nessa oportunidade que esse paciente buscou atendimento médico com o urologista, que entre aspas é o médico do homem, a gente aproveita também para tentar ver se a saúde desse paciente está bem como um todo. Se ele tem algum risco de câncer de próstata e caso não tenha, a gente também consegue ver se está tudo bem da parte cardiovascular,
da parte aí endocrinológica, dos hormônios, e a gente consegue fazer esse rastreio e aproveitar que esse paciente foi para consulta com o urologista e realmente fazer um apanhado como um todo. Voltando ao câncer de próstata, a gente aproveita que esse paciente foi para prevenção e rastreio. Se ele tiver nessas idades que a gente comentou, a gente costuma fazer o exame de sangue, que é o PSA, muita gente conhece, e na oportunidade, quando esse paciente retorna, ou até mesmo nessa primeira consulta, a gente complementa isso com o exame de toque retal, para justamente o toque retal ele permite que a gente diagnostique lesões que ainda estão pequenas, ou como eu falei, a proximidade ali do reto com a próstata são vizinhas. A gente consegue no toque sentir a próstata, ver se ela tem alguma nodulação, alguma área de elevação suspeita, e nós temos alguns exames que são feitos na sequência caso haja essa suspeita. Hoje a gente tem um exame muito útil que é a ressonância multiparamétrica. Ela é muito, muito, muito útil no câncer de próstata, tanto que ela norteia o tratamento e a gente indica muito menos biópsia hoje em dia, porque a gente tem ressonância que consegue fazer esse parâmetro para nós, dos pacientes que realmente precisam ser biopsiados. Quando esse paciente tem aí um PSA aumentado, ou um toque suspeito, ou uma ressonância também mostrando uma área de suspeição, a gente indica a biópsia para ver se é uma área maligna ou benigna, e se for maligna, a gente procede com o tratamento do câncer de próstata. Uhum. E você encontra, você percebe como é que é essa questão do exame de próstata, né, do exame de toque retal? Ainda há muita resistência a fazê-lo? Como é que esses homens aderem ou não a isso? Não, assim, quando o paciente já está no consultório, a gente consegue realmente explicar tudo isso. A gente tem, às vezes, ali no consultório, modelos que a gente mostra essa proximidade do reto com a próstata, mas ainda existe ainda, sim, um preconceito, uma ideia preconcebida, uma ideia ali de masculinidade. Não, eu não vou fazer o toque não, porque isso aí não é coisa de homem. Mas aí, depois que o paciente faz, ou se ele já tem essa rotina, ele sabe que é um exame muito rápido e muito útil. Então, a gente consegue, aos poucos, ir desmistificando, né? E descaracterizando o toque com essa imagem negativa e mostrando os benefícios ali do exame para esse paciente. E a gente tem conseguido, mas eu acho que a gente combate essas crenças limitantes, essa crença cultural brasileira com informação. É por isso que a gente está aqui essa noite para massificar isso e por isso que a gente aproveita esse mês inteiro, que eu falo que novembro é azul, por isso, para a gente bater bem nessa tecla de que um simples exame pode te direcionar para um tratamento e o preconceito, uma ideia preconcebida, pode te colocar numa sentença ali de uma piora, de um diagnóstico tardio. Então, a gente precisa realmente bater nessa tecla e insistir nisso. E aí você traz a questão que é aonde eu entro, né? Eu entro onde a psicologia e a sexologia entra para ajudar nesse trabalho, que é desmistificar, como você falou, mas desconstruir essas crenças que são introjetadas desde muito cedo na vida dos homens sobre o que é uma masculinidade, né? Então aqui eu vou falar um pouquinho sobre isso, que é o que é uma identidade masculina dentro de uma sociedade como a nossa, que a gente sabe que é machista. O que é esse machismo? Que prega, né, que o homem é aquele ser viril, forte, másculo, invencível, imbatível, é a força em pessoa. E isso é construído desde muito cedo. Quando a gente fala do menino, que a gente vai pensar naquele garoto lá, o que ele aprende desde cedo, né? Que é aquele herói que ele vai ver no desenho, que ele vai ver no filme, que é aquela força, que isso é a representação dessa virilidade e que isso faz dele um homem de verdade. Então, quando esse homem procura ou precisa de algum tipo de assistência, é como se essa força fosse fragilizada ou fosse diminuída, né? E faz com que ele se reduza. Então, essa masculinidade que foi formada nessa base da força, da invencibilidade, ela vai sendo, ele vai se sentindo desmoralizado enquanto um homem, né? Enquanto essa força vigente que o configura assim. E não só para ele, a gente está falando sobre uma construção social. Isso é muito importante da gente deixar claro aqui, né, João? Porque a gente está falando de o ser humano é um ser social. Então a gente está todo o tempo interagindo
com o meio, com pessoas, e isso nos forma, isso nos ajuda a desenvolver, isso faz com que a gente aprenda conceitos e valores sobre si e sobre como se relacionar com o outro. Então, esse menino, esse garoto que aprendeu desde lá de cedo que ser um homem respeitado, não só por mulheres, mas por outros homens, né? Esse homem, para ser respeitado, ele precisa cumprir esse lugar de força, né? Então, por isso, muitas vezes, a gente encontra a dificuldade do homem procurar por ajuda. Por isso que eu te perguntei como é que tem sido a procura, né? Porque eles ainda resistem muito, né, a procurarem por auxílio, porque eles não precisam. Então eles batem no peito, eu sou macho, eu sou o machão e eu não vou perder, não consigo perder, como que eu vou ser visto pelos meus amigos, pela minha sociedade ou por mim mesmo, se eu for procurar algum tipo de ajuda. Então isso é muito importante para a gente começar a discutir aqui essa questão do que é essa identidade masculina na sociedade, não só na nossa, isso tem que ficar muito claro, tá? Que não é só na nossa, vários estudos apontam que essa dificuldade é universal, tá? E algumas sociedades isso é mais potencializado, a nossa é uma delas. Então, é muito importante que a gente compreenda que desconstruir essas crenças introjetadas é sinônimo de saúde, tá? Então, isso que é importante da gente destacar nesse começo, né, João? E às vezes também essa construção dessa imagem, ela passa pelo ponto de que tem que ser o provedor da família, que tem que priorizar sempre o trabalho, e às vezes não tem tempo. A gente sabe que nessa sociedade, essas discussões mais atuais de escala 6 por 1, de às vezes a pessoa ter mais de um emprego, ou cidades, metrópoles, tipo aqui em São Paulo, que o paciente às vezes gasta um tempo importante no trajeto de ida e volta para o trabalho. A gente entende que além de toda essa construção da masculinidade, toda essa construção de que o homem é invencível, que não chora, de que não busca por esses motivos, também tem toda a dificuldade que a gente tem. Também tem dificuldade de acesso à saúde, que é uma outra coisa que tem que ser levada em consideração. E eu acho também importante que, às vezes, nesse mês de Novembro Azul, de conscientização, a gente tem a massificação também de campanhas de consultas a preços facilitados, ou então de aumento na demanda do SUS, de abrir mais vagas para rastreio, para esses programas. Mas é necessário realmente que a gente trabalhe de desconstruir, de facilitar esse acesso desse homem. E a gente também aqui fala sobre as parcerias com a família, com a esposa ou com a família desse homem, de tentar realmente ajudar. Às vezes precisa de um incentivo. Eu vejo muito pacientes que só vão a primeira vez se a esposa vai junto, ou ela vai junto e fica ali na consulta, até casos em que a irmã vai, uma irmã ou alguém junto, para a pessoa incentivar e ter essa coragem. A partir daí, a segunda, a terceira vez, já é uma coisa mais natural, que já perdeu esse medo, já desmistificou, e esse paciente já vai ali de uma maneira mais voluntária. Mas veja, mas isso é uma coisa que leva bastante tempo, né, João? Porque Uhum. algo que está tão enraizado que a gente nem percebe as dimensões e as consequências que isso tem. Porque ainda é motivo, infelizmente, de muita piada, né? Não adianta. A gente faz a brincadeira de que o homem está na quinta série, que não desenvolve, que não cresce, É da quinta série. mas e não passa da quinta série, né? Mas isso não é só uma brincadeira, isso é um dado real. Porque quando a gente fala, por exemplo, eu vejo muito no consultório, né? Quando eu iniciei a minha carreira, predominantemente as minhas clientes eram mulheres. Hoje, felizmente, é meio a meio, tá? Mas isso já tem algum tempo. Mas veja, esses homens têm inicialmente, sabe, até uma resistência de buscar ajuda de uma psicóloga. Eu tenho um cliente que fala exatamente isso, que para ele já começou um grande avanço dele procurar ajuda por uma mulher, porque ele não se imaginava discutindo ou conversando questões relacionadas à sua própria sexualidade com uma mulher, Uhum. né? Então a gente vai percebendo que isso está, infelizmente, naturalizado. As piadas, né, o acesso
a educação sexual, a educação médica. Então, isso está tão embutido no nosso dia a dia, tão estrutural, que quando a gente fala disso numa conversa trivial, parece que a gente está falando algo extraordinário, né? Que é uma coisa assim, fora do comum, mas isso precisa ser, de fato, compreendido como por que não buscar ajuda? Por que os homens precisam serem acompanhados? Eu acho ótimo quando tem que vá junto, não vejo problema nisso. Mas por que precisa? Né? Porque a mulher não vai, a mulher vai fazer a sua. Voluntariamente, por conta própria, né? Já é uma coisa cultural da mulher procurar mais por serviço de saúde do que o homem, né? Exatamente. Então, para a mulher, por que a mulher procura mais? Porque ela é o sexo frágil, então ela precisa de assistência. Então, aqui é muito importante a gente colocar isso. O homem tem muita dificuldade, resistência em procurar ajuda, porque ele se vê, quando faz isso, como uma derrota, como um fracasso e como uma diminuição da sua masculinidade. E é isso que é importante a gente ressaltar. Não é nada disso. Nós estamos falando de um ser humano que precisa de assistência, porque ele não sabe o que está acontecendo com ele. Porque você mesmo disse, como é uma doença que é assintomática, como que ele vai descobrir? Se ele já não tem familiaridade com o que acontece com ele. Então, se ele não, por exemplo, ele não chora, ele não entra em contato com as emoções, ele não sente dor. Se ele sente dor, ele esconde aquilo, porque ele não precisa, O não certo é pode. esconder, exato. Como é que ele vai procurar por algum tipo de assistência, seja ela qual for, porque ele não pode sentir dor. Então, como que esse homem chega, né? Chega no consultório médico, chega no consultório psicológico em sofrimento, porque ele está ali, né? Já procurando romper com essas crenças que estão pautando a sua existência, né, João? Sim, é isso mesmo. E aí a gente entra também em outra parte, que além de ter essa dificuldade desse homem, desse paciente buscar o serviço de saúde, tem também a dificuldade que vem após o diagnóstico, né? Que a gente sabe o peso que tem um diagnóstico de um câncer, o diagnóstico oncológico, né? E ainda é muito também enraizado na nossa sociedade a dificuldade de ter esse suporte multidisciplinar, né? Tanto a parte do tratamento médico, mas também de ter esse suporte psicológico, suporte das equipes, das múltiplas áreas aí da multidisciplinariedade para poder ajudar esse paciente e principalmente, especificamente do câncer de próstata, falando assim das duas principais complicações que podem vir com esse tratamento, que aí é a incontinência urinária e a disfunção erétil, né? Que a gente sempre comenta com o paciente que existem múltiplas formas de tratar. A prostatectomia, que é esse nome bem comprido, mas um nome que é para indicar a cirurgia para retirar a próstata, ela pode ser feita de maneira aberta, a barriga aberta, que o paciente diz, o corte na barriga. Pode ser feita laparoscópica, a cirurgia dos furos pequenos, o paciente costuma chamar de cirurgia laser, ou pode ser feita hoje em dia com auxílio da plataforma do robô, a robótica. E além dessas três formas, tem a radioterapia, que também trata do mesmo jeito, no mesmo grau de cura comparado com a cirurgia. Mas a gente acaba deixando reservado para pacientes que não têm uma condição cirúrgica boa, pacientes, às vezes, que vai ter um risco maior na cirurgia, a gente encaminha eles para radioterapia primeiro, mas a diferença entre essas três formas, elas tratam do mesmo jeito, a prostatectomia. Só que a diferença vai estar realmente no quanto essa cirurgia possibilita a gente visualizar bem as estruturas. Porque aí vem essa parte anatômica da proximidade da próstata. Além da próstata ficar em cima, ali próximo ao reto, que é essa parte final ali do ânus, que possibilita o toque, ela também fica muito próximo da uretra, onde sai a urina, o xixi, e também em cima da próstata sai os nervos que vão para o pênis, para propiciar a ereção, propiciar esse pênis de ficar duro. Então, para a gente tirar a próstata e as vesículas seminais que a gente tira na cirurgia, a gente tem que manipular esses nervos. E aí, é a partir daí que vem a parte das complicações, que é a disfunção erétil e a incontinência urinária, né? Que a gente também tem que orientar bem esse paciente, tanto antes
quanto após a cirurgia e dar esse suporte para ter esse enfrentamento dessa parte também um pouco mais dura do tratamento, né? Que às vezes é um paciente que estava assintomático, descobriu o câncer, mas depois ficou com essas complicações. E aí acaba que no momento do diagnóstico ali, ele realmente fica com a ideia do diagnóstico oncológico, aceita o tratamento, mas depois ele se questiona, "Não, eu não sentia nada e agora estou com essas complicações." Então a gente tem que mostrar para esse paciente que essa complicação pode existir, mas a gente vai dar todo o suporte necessário para que ele consiga passar por isso e também com a ajuda de vocês, da psicologia e da fisioterapia, que são duas áreas bem importantes nesse tratamento, a gente consegue ajudar esse paciente a passar por isso também, essas complicações, né? Qual é a reação, João, primeira reação que você percebe quando o paciente recebe a notícia de que ele está, o diagnóstico de câncer de próstata? Realmente as pessoas, elas hoje ainda fazem muita pergunta assim, doutor, é um tumor maligno ou benigno? Que as pessoas, ao receber o diagnóstico de um câncer, isso é comum, é do ser humano, né? Elas associam muito com a morte. Então a gente precisa também desconstruir essa ideia. Todo diagnóstico de tumor na próstata, quando é um diagnóstico de neoplasia, ele é maligno, mas a gente não foca tanto nessa palavra. A gente foca, não, a gente vai estadiar isso aí em leve, moderado e alto risco e, com base nisso, fazer o tratamento. Quanto mais alto esse risco, um pouco mais difícil a cirurgia, um pouco mais frequente vão ser as complicações pós-operatórias, mas não quer dizer que esse paciente está afadado ao óbito, ou então a não conseguir um tratamento eficaz. Mas realmente esse paciente ele tem esse impacto inicial ali com o diagnóstico e até os familiares também, né? Às vezes costuma o paciente chorar, se emocionar um pouco mais na consulta, e a gente está justamente nessa parte, nessa figura de trazer o conforto diante desse diagnóstico e proporcionar a esse paciente o encorajamento necessário para passar para a próxima etapa, que é o tratamento. E Sim. aí é justamente nessa parte que a gente foca bastante e também em lembrar esse paciente que o câncer de próstata ele tem um crescimento lento. Geralmente, quando ele é descoberto numa fase precoce, a gente volta a falar disso. Tem um bom prognóstico, que é tipo uma resposta boa ao tratamento, e que esse paciente tem grande chance de ficar livre de doença e voltar a viver uma vida aí normal ou mais próximo disso possível após o tratamento. A gente tem muitos casos que isso acontece e a gente consegue realmente boas respostas com o tratamento. Então, por que eu perguntei sobre o primeiro impacto, né? Porque aí, voltando à minha fala anterior, quando a gente está falando dessa identidade masculina, dessa masculinidade, e eu vou explicar o porquê que eu estou colocando nesse termo. Ela já fica abalada ali, né? Porque esse homem, ele vem com essa construção, né? Com esse entendimento sobre si, dessa invencibilidade. E aí ele recebe essa notícia de que ele está com uma doença séria, que imediatamente, como você colocou, na nossa sociedade, o câncer ainda é sinônimo de sofrimento, de morte e de dor. Agora vamos pensar, esse homem que até então não lidava com a própria dor, não sabia, não sente a própria dor, ou passa por cima dela, ignora, recebe essa notícia que ele está com uma doença com essa gravidade. E aí? Como é que esse homem recebe, como é que isso vai reverberar dentro deste homem, né? E aí é que entra a necessidade e a importância do apoio psicológico. Porque esse homem vai receber isso e falar, bom, e agora? Eu até bem pouco tempo atrás, tudo que eu sentia, eu ignorava. Eu estou com medo, porque é óbvio que ele vai ficar com medo, ele vai ficar com preocupações, ele vai ficar angustiado, ele vai ficar temeroso, várias questões vão surgir, né? Mas para onde vão essas perguntas? Quem vai responder essas perguntas? Como que ele vai lidar com essas perguntas, né? Ele vai perguntar para o médico? Possivelmente, mas talvez uma pergunta ainda muito racional e técnica, né? De o protocolo do tratamento, mas como ele se sente quando recebe essa informação, quando ele recebe esta notícia, o que está acontecendo com ele interiormente? Como o prognóstico para esse tratamento também vai ser bem ou mal sucedido a partir de como ele vai lidar, como ele vai elaborar... Enfrentamento, né? Isso. Como é que ele vai elaborar aquele momento? Porque esse tratamento, ele
pode ter, tem um tempo determinado, mas a gente não sabe das intercorrências que podem existir ali ao longo, durante esse processo de tratamento. Então, como é que esse homem vai lidar com isso, né? Será que ele vai chorar essa situação? Será que ele vai se entristecer? Será que ele vai se permitir entrar em contato com essa dor que está ali sendo vivenciada por ele? É um fenômeno para os homens que ataca, fere diretamente a sua identidade, o seu modo de ser, o seu modo de se ver, o seu modo de estar no mundo, né? Então, como é que isso... E dali por diante, nunca mais será o mesmo. O tratamento sendo bem sucedido, a resposta ao tratamento sendo boa, que é o esperado, mas ele nunca mais vai se ver como aquele homem. Então, como que esse homem, e é o como mesmo, como que ele vai lidar com isso? Por que eu falei em masculinidade? Porque os homens aprendem uma única forma de ser homem, que é essa que eu me referi agora há pouco, né? Que é ser machão, que é ser viril, que é mostrar a força física, que é mostrar o quanto ele é honrado, digno, através de uma violência física contra ele e contra o outro, seja uma mulher ou seja um outro homem. Então, o homem aprende a ter uma única forma de ser homem, que é uma masculinidade, né? Que é uma masculinidade hegemônica, que todos os estudos configuram desta maneira. Agora, o que a gente está colocando aqui? Que existem várias formas de ser homem, porque não existe só um jeito, só um homem. Você, João, é um homem, o seu pai é outro homem, seus amigos são outros homens, porque cada um tem um jeito de ser. Então a gente traduz isso aqui em masculinidades. Então a gente vai colocar um S aqui. Como que este homem, a partir dali, vai desenvolver sua própria masculinidade? Né, que é diferente da sua, que é diferente de qualquer outro homem, assim como não existem mulheres iguais. Né? Sempre é único no planeta, que eu sempre falo para os meus clientes, cada um que está na minha frente é único, é singular, só que está inserido numa sociedade. Então a gente vai levar isso em consideração. Então esse homem que está aí recebendo essa notícia, ele tem a oportunidade, claro, num momento bastante delicado, de desconstruir essa masculinidade e formar a própria. Então, isso aí é que vem, como você colocou, né, o trabalho multidisciplinar, de tratar o câncer, de fazer todo o procedimento a partir do que foi avaliado e, junto a isso, se dar essa oportunidade, se dar essa chance de rever, de construir, né, e de fazer de acordo com o que ele realmente é. Quem é essa pessoa? Quem é este homem? Desconstruir para construir, né? Isso, exatamente. Desconstruir essa imagem pré-fabricada, feita, pré-determinada, para se tornar de fato individualizada, de fato única, que é aquele ser humano que está diante de nós, né, João? Sim. É bem importante mesmo isso, e a gente vê também as formas de enfrentamento, elas passam muito por isso, né? Um homem que às vezes já tem esse entendimento, tem essa visão aí de que realmente ele está num momento de fragilidade, mas ele tem a possibilidade de passar por aquilo e vencer e tudo. Ou às vezes até aquele paciente que tem um suporte religioso, a gente vê também a influência do suporte religioso, né, nesses enfrentamentos, ainda mais no paciente oncológico, a gente vê que os enfrentamentos eles são diferentes e passa muito por isso, do quanto essa pessoa ela tem essa desconstrução já dentro de si e o quanto ela permite que aquilo a influencie de maneira negativa ou positiva frente ao diagnóstico e o tratamento, né? Então é bem importante realmente também essa parte do suporte psicológico e também do quanto esse paciente tem de consciência psicológica com ele, né? E aí você traz uma informação bem muito importante, que é a fé, né? E aí a fé passa pela espiritualidade, não necessariamente por uma religião, pode passar por ela, mas não necessariamente uma religião, mas no que esse paciente crê, no que ele acredita, isso indiscutivelmente vai colaborar muito para esse momento. Mas eu queria que você voltasse um pouquinho, João, quando você falou da prostatectomia.
que ela pode ser radical, né? Que ela pode ser total, ela pode ser parcial. Explica um pouquinho mais como é que é isso. Não, geralmente para tumores ainda hoje na atualidade a prostatectomia sempre ela é radical. E aí a gente sempre precisa tirar essa próstata e o segundo passo é fazer uma reconexão para a saída da urina, né? Então a gente realoca ali a bexiga junto com a uretra para poder esse paciente manter a diurese, continuar urinando de maneira normal. Então por isso também que a gente acaba usando a sonda por um tempo depois da cirurgia para que essa sutura, esses pontos que a gente deu nesse novo arranjo aí entre a bexiga e a uretra, sejam cicatrizados de maneira eficaz. E aí que entra a diferença entre as técnicas, assim, a aberta, a laparoscópica e a robótica, é baseado no grau de visualização que ela se permite da estrutura. O grande benefício que a gente teve com a plataforma robótica, a cirurgia robótica, é que ela é tridimensional, ela permite uma visão, uma manipulação mais eficaz dos fios, dos feixes nervosos, né? Então a gente consegue ver eles com mais clareza e preservar, porque a cirurgia, o ponto alto da cirurgia da prostatectomia é a preservação, tirar a próstata e mexer o mínimo possível nesses nervos para que esse paciente mantenha a ereção, consiga manter sua vida sexual ativa depois da cirurgia. E é aí que a gente tem a complicação, às vezes, a disfunção erétil, que ela pode ser transitória ou ela pode ser permanente, né? Tem alguns casos que o tumor cresceu um pouco mais, ou estava um pouco mais aderido, ou acrescentou um grau de dificuldade maior na cirurgia, que acaba tendo uma lesão desses feixes. O paciente fica com uma disfunção erétil, às vezes, que não vai melhorar. Precisa de um tratamento mais definitivo, como prótese ou algum outros tratamentos. Ou ele pode ter uma apraxia, esses nervos ficarem um pouco dormentes porque foram manipulados, e é aí que a gente entra também com esse suporte depois da cirurgia, né? A gente chama de reabilitação peniana, justamente para esse paciente voltar a ter ereções depois da cirurgia. A gente tem também vários elementos que podem fazer parte desse tratamento. Primeiro, um médico especializado, né, que consiga acompanhar bem esse paciente. E também a gente tem um link muito grande com a fisioterapia nessa parte, que é para ajudar esse paciente com exercício, fortalecimento do assoalho pélvico, uso de acessórios como, por exemplo, a bomba peniana para poder trazer sangue para esse pênis e gerar uma ereção, e também medicações, né? Tadalafila, sildenafila, que é o Viagra. A gente costuma acrescentar essas medicações para justamente facilitar essas ereções, para impedir um outro fenômeno, que é a atrofia. Muitos pacientes falam, eu operei, meu pênis diminuiu. Isso pode acontecer realmente, porque o que mantém o pênis fica um pouco maior durante a ereção, porque ele enche de sangue, e ali naquele tecido do pênis, permite ele aumentar o tamanho. Se ele não experimenta dessas ereções, ele começa a atrofiar, a realmente ir diminuindo, e pode realmente vir a trazer uma diminuição do tamanho desse pênis para esse paciente, que seria uma complicação adicional que a gente não quer para esses casos, né? Então, por isso que é importante esse segmento associado aí do urologista com a fisioterapia. Até aqui a Carla está aqui, a fisioterapia do nosso grupo, fisioterapeuta do nosso grupo, e que não me deixa mentir, isso é uma grande verdade, e esse tratamento complementar, né? E também, junto disso, acrescento mais uma vez a psicologia, né? Que é importante para esse paciente ter paciência, para ele, às vezes, também a parceria, que as mulheres costumam entender bastante essa parte. O paciente que tem essa ansiedade, a gente até conversou, né, Rosa, ansiedade do desempenho. Eu preciso estar pronto. Os pacientes às vezes acham que a ereção é um botão que aperta, e eu quero que o pênis fique ereto, fique duro, então aperta o botão, acontece isso. Tem que ser sempre uma máquina de vencer, uma máquina de sexo, né? E não é bem assim. Não existe uma relação saudável, um sexo de qualidade, se o psicológico está afetado. Então, quando esse paciente entende isso e ele tem um bom suporte, ele gira uma chave que é muito eficaz para esse tratamento. Exatamente, porque a grande preocupação pós-retirada da próstata é como vai se dar a ereção, né? Como, quando e quanto, né? Essa ereção vai acontecer, porque é isso, já passou por aquela situação toda que a gente está falando agora há pouco, já se sentiu diminuída a sua masculinidade, já se sentiu, porque aí os amigos, né,
que vão saber, vão trazer isso de uma forma que ele já vai se sentir diminuído enquanto homem. E aí a grande preocupação é, e aí, quando que eu vou poder retomar a minha vida sexual com uma ereção, como era antes, ou inclusive melhor, né? Porque alguns ainda acreditam que podem ter uma ereção ainda melhor. E aqui a gente está falando de uma preocupação objetiva, né? Que é, o meu pênis vai ficar ereto, quanto tempo ele vai ficar ereto? E isso é, para muitos homens, sinônimo de uma boa performance sexual. Né? Então, e aí, quando eles vão para uma relação, que é o que você mencionou, que é a ansiedade de desempenho, eles não estão ali preocupados com o ato, eles não estão envolvidos, eles não estão participando, eles não permitem que a sua parceria os acaricie, os masturbe, os estimule. Eles estão preocupados com como o meu pênis vai ficar ereto. E é nesse momento que há uma dificuldade de manter esta ereção. Porque essa ansiedade, essa preocupação, essa pré-ocupação com o que vai acontecer durante o ato sexual, ou seja, ele não está presente, ele não está ali vivendo aquele momento, ele está preocupado com o que vai acontecer. Então, atrapalha muito, muito a resposta sexual masculina, que vai ser outra. Não adianta a gente achar que esse paciente, esse cliente vai chegar depois de uma retirada, ele vai já performar como antes, ou como ele gostaria, né? Nem como antes, né? É como ele gostaria, principalmente como ele desejaria. E aí vem também, novamente, a importância dessa parceria que vai acompanhar, que vai ajudá-lo, auxiliá-lo e não cobrá-lo, porque também existem parcerias que, infelizmente, exigem desses que eles logo já voltem à atividade sexual como anteriormente. Então, isso vai prejudicar muito. E aí, outro ponto que eles também, os estudos apontam, é a preocupação com o orgasmo, porque ele já não vai ter mais um orgasmo líquido, né? Não vai mais injetar, vai ser um orgasmo seco. E aí, eles, mais uma vez, então eu já não sou homem mais, né? Eu já precisei operar, já precisei retirar a próstata. Agora, não consigo mais ter um orgasmo como eu tinha antes. E aí é outro ponto muito importante. O orgasmo, ele é uma resposta fisiológica. A gente tem que levar em consideração o prazer sexual. Como eu me sinto satisfatoriamente bem ou não naquele ato, naquele momento. Eu me sinto bem, é gostoso para mim, é gostoso para minha parceria. Como é que é isso? Então, a gente precisa enfatizar muito isso, o prazer, né? E não como se dá o orgasmo, porque a preocupação também é essa, né? Eu preciso, para o homem, né? Eu preciso satisfazer a minha parceria e eu preciso fazê-la chegar ao orgasmo, mas o meu orgasmo ignora-se, né? Não está ali sendo uma preocupação, um cuidado também. Então, tudo isso que eu estou falando acontece durante o ato sexual. Então, o homem vai para o ato sexual com tudo isso na cabeça. Vai ser bom? Vai ser bom? Dificilmente. Exatamente. Lógico que não, né? Então, por isso que a gente vai tratando para cuidar de cada etapa desse processo. Né, de como vai ser esse primeiro momento do diagnóstico, logo após a retirada da próstata e o pós, né, que ali é outra etapa tão importante quanto as outras, porque, de novo, eles se sentem castrados, né, deixaram de ser, mais uma vez, homem. E aí, de novo, é motivo de gozação para os outros homens do seu grupo social. E nisso que tu falaste também tem a importância de dissociar isso do orgasmo com a ejaculação, né? Que aí na cirurgia a gente tira a próstata e as vesículas, né? Seminais, e aí não vai ter mais o ejaculado naquela mesma quantidade. Mas isso é diferente do orgasmo, da satisfação, do prazer, como tu falaste. Pode-se ter uma relação sexual proveitosa, saudável, mas sem ter aquele ejaculado. A semelhança do que acontece com os pacientes que fizeram, às vezes, aí o tratamento do crescimento benigno da próstata. Quando raspa ali a próstata, quando tira a próstata, a gente sempre explica que vai ter uma coisa que a gente chama de ejaculação retrógrada, não vai mais sair para fora. Mas a nossa sociedade ainda tem muito arraigado
falado isso, que se esse homem não ejaculou, se às vezes não saiu nada do pênis, é porque a relação não foi boa, ele não gostou. Inclusive, as parcerias cobram isso. E a gente orienta o paciente e a parceria que isso não quer dizer uma relação sexual satisfatória, mas pelo contrário, esse paciente ele pode ter orgasmo, pode ter ali a sensação, o prazer no ato, sem necessariamente ter que ejacular, né? Então é mais uma das coisas que a gente tem também que trabalhar, que desconstruir, que ressignificar para esses pacientes, né? Da próstata, seja benigno ou maligno, como no câncer de próstata, né? Um outro ponto aqui que eu também acho importante a gente colocar é a questão da incontinência urinária, né, João? Como é que se dá isso? Porque a gente está, claro, enfatizando a disfunção erétil, que a incontinência urinária e a disfunção erétil são os efeitos colaterais aí da As retirada. complicações, né? A incontinência também é uma complicação que a gente tem que lidar com bastante empatia e sensibilidade, porque acaba que esse paciente às vezes vai ficar usando fralda, vai usar, a gente chama de absorvente masculino, e também é uma outra coisa que o paciente se sente aí diminuído, se sente aí um pouco impotente frente a esse sintoma, não só falando sexualmente, mas traz um prejuízo social e psicológico para esse paciente. Então, a incontinência é uma complicação que pode acontecer, né? Por isso que eu já falei, que a próstata fica ali nesse meio do caminho entre a bexiga e a uretra. A gente tirando a próstata tem que reconectar a bexiga na uretra, e mesmo que essa reconexão seja feita de uma maneira eficaz, a gente tem pacientes que evoluem com esse sintoma. O paciente, eu sempre falo que ele vai reaprender a urinar, né? Ele vai reaprender a segurar, ele vai reaprender aí a fazer a força necessária ali naqueles músculos ali do assoalho da pelve para poder manter uma boa, segurar bem a urina e ter o mínimo de perda possível. E aí por isso que a físio é muito importante para readaptar esse paciente e ensinar ele ali, porque as mulheres elas já fazem isso naturalmente. Com o passo da idade, também as mulheres vão reaprendendo ali a fortalecer isso, mas para conscientizar o homem também é uma tarefa um pouquinho mais trabalhosa, e nisso precisa realmente de uma equipe bem trabalhada, bem alinhada, para poder levar esse paciente a ter bons resultados, né? Porque esses exercícios, né, pelo fortalecimento do assoalho pélvico, né, são imprescindíveis para essa reconfiguração. E você falou de reaprender né, usar a urina e urinar, reaprender também a como se vê, porque aí a autoimagem, né, também dele passa a ser outra, como eu falei agora há pouco. Então, como é que esse homem vai se ver? Porque ele vai ver que uma parte do corpo dele já não é mais aquela, né? E aí, como é que ele vai olhar para si, né? E olhar por dentro e por fora. Como é que é isso? Como é que esse homem está enxergando, qual é a função dele naquela relação, com aquela parceria, naquele momento da vida dele, quais são as perdas que ele está tendo naquele momento, o que ele vai reaprender, o que ele vai aprender, porque muitas vezes não é nem reaprender, né, João? É muitas vezes aprender, porque muitas vezes não conhece o próprio corpo, ele não tem familiaridade com o próprio corpo, né? Não conhece como funciona. Por exemplo, o que dá prazer além da área genital, né? Quais são as suas zonas erógenas, o que é estimulante, o que o excita. E aí a gente pode pensar desde autoconhecimento, né? O autoerotismo, a estímulos, fantasias sexuais, e aí pode desenvolver para outras coisas que também podem ser muito úteis e muito importantes nesse momento, porque a gente está colocando aqui de preservar uma vida sexual, né? A vida sexual não acabou, não acaba deste homem, ela vai ser reconstituída e vai ser formada de uma outra forma. E existe a possibilidade de ser muito, muito melhor, inclusive, do que era antes, porque muitos homens estão muito preocupados com a performance genital. Né? Se eles estão eretos, quanto tempo que dura essa ereção e quanto tempo que eles vão fazer a sua parceria gozar. Acabou. A vida sexual de muitos homens se limita a esse triângulo e mais nada.
Então, é uma possibilidade também de reconstruir e de viver ter uma resposta sexual mais abrangente, né? Mais prazerosa, e entender de fato o que é um prazer sexual, o que é uma satisfação, o que é um orgasmo, né? E existe sim essa possibilidade. Isso não é mágico, isso não vai cair no colo, né, do paciente e da sua parceria. Mas é possível, sim, ser discutido, ser trabalhado e ser conquistado, né, João? Isso também a gente tem que deixar muito claro. Porque é claro que é uma enfermidade séria, delicada, preocupante, mas ela não é o fim do mundo, né? Uhum. Às vezes realmente vai ser. Esse paciente também vai ter a oportunidade de, às vezes, conversar um pouco mais com a sua parceria, conhecer um pouco mais. A gente vê também muitos casais que a gente que trabalha com isso, com disfunção erétil como um todo, a gente vê que grande parte dessas disfunções passam aí não, pela nossa rotina, né? A rotina é muito corrida, os casais não conversam, ou as parcerias não se conhecem, né? Então, esse paciente, às vezes, ele acha que o jeito como ele faz o sexo é eficaz para ele, para sua parceria, e às vezes não, às vezes ali não conhece o indivíduo, ou às vezes com o tempo vai deixando, e também esse paciente tem a oportunidade de, às vezes, conhecer um pouco melhor, de redescobrir, como você falou, outras formas de amar, vamos dizer assim, de se relacionar e de ter prazeres de outra forma, né? Como você falou, outras zonas erógenas, outras formas de manifestar essa relação sexual que não seja única e exclusivamente com o pênis, né? Que é mais um conceito que a gente tem também trabalhar bastante, é essa sociedade falocentrada, né? Que tudo tá ali, todo ato sexual tá em volta ali do pênis, mas realmente a gente precisa conscientizar esses pacientes disso. Mas é uma complicação muito importante a gente trabalhar com sensibilidade, empatia e com técnica adequada, uma reabilitação peniana eficaz e adequada para poder esse paciente voltar o mais rápido possível para a sua qualidade sexual plena ou mais próximo disso, né? Que ele Uhum, pudesse pegar. exatamente. Então, é isso que a gente também precisa deixar bem claro aqui. É um trabalho, é um processo. Uhum. A gente tem o diagnóstico, a gente tem o tratamento da retirada da próstata e a gente tem a pós-prostatectomia. Então, a gente vai levar em consideração todo esse caminho. E a gente também tem que pensar que os homens, até por essa questão de eles serem tão imediatistas, né, eles não têm eles têm essa dificuldade de entender que são etapas e cada etapa ela vai ser útil para a próxima. A partir dessa a gente vai traçar um caminho, porque a gente está falando aqui de uma maneira muito geral, Uhum. mas cada sujeito vai responder a isso de uma forma específica. Né? Então, assim, a gente tem que deixar isso muito claro, que todas essas etapas são fundamentais para que o resultado seja essa pessoa atravessar o período do câncer, né? Tratar esse câncer e retomar a sua vida a partir daquilo que é possível para ele, que é possível para um, não é possível para outro. Né? Então, foi eficaz para um de um jeito, pode não ser para o outro, que facilitou para um, pode não facilitar para o outro, pode ser útil para um, pode não ser para outro. Então, isso tudo é muito importante para a gente deixar claro: cada tratamento é cada pessoa é única. Então, tudo isso que a gente está falando aqui vai permear o tratamento, mas como vai se dar cada etapa é particular, né? Sim, como você falou, os indivíduos eles são únicos e como isso vai se processar, como esse paciente vai receber o diagnóstico, desde aí a gente observa a diferença. Às vezes pacientes que têm um tumor bem inicial, bem mais de baixo risco, recebem da maneira muito negativa, ou às vezes ficam ali realmente mais mexidos ali com essa notícia, e pacientes que às vezes estão um tumor mais alto grau, eles têm um enfrentamento muito bom, ali eles conseguem realmente, não, a gente tem um problema, a gente tem que resolver, doutor, e tudo isso, as formas de lidar são diferentes e também
as formas como esse paciente lida com essas complicações são bem diferentes, né? E como isso mexe com o paciente, como isso vai afetar ele, a gente vai perceber também que os indivíduos são diferentes, a gente tem que ter empatia para saber identificar e saber realmente adaptar para cada paciente, para cada realidade, ali o grau de empatia que precisa, o grau de apoio que esse paciente vai precisar no tratamento, né? E aí um outro ponto também importante é que esse enfrentamento que a gente está falando aqui, ele não quer dizer que não será sofrido, que não haverá dores, que não haverá choro, né? Isso faz parte. Uhum. Eu vou lá, eu vou lidar, vou resolver e vai ser tudo tranquilo, porque não é De assim, né? Isso é um forma, né? pensamento inocente, mágico, e que não é assim que acontece. Mas é importante a gente deixar isso claro que é possível atravessar. Porque, como você está falando, eu estou pensando nos efeitos colaterais, agora pensando nos psicológicos, que essa é uma possibilidade, né? Esse quadro de câncer, e a depender de como será esse enfrentamento, pode se desenvolver episódios depressivos, né? Uma pessoa, um homem pode, porque ele pode haver uma predisposição, existem outros fatores de risco para esse quadro. Mas eu estou falando que essa é uma possibilidade também, né? Então, por isso que é tão importante da gente destacar. Precisa dessa assistência, é necessário a compreensão de toda essa assistência durante todo esse processo, porque o agravamento pode ser desde uma cirurgia ou um pós-operatório não satisfatório, enfim, ter alguma complicação, alguma intercorrência, como também durante todo o processo haver episódios depressivos, né? E a gente está falando de uma equipe multidisciplinar, a gente também pode, inclusive, recorrer à psiquiatria, né? Uhum. Para diminuir um quadro de ansiedade, para acalmar um pouco aquela pessoa no sentido de não enxergar aquilo com tanto pessimismo. Então, a gente também pode recrutar e recorrer, né, a essa ajuda durante todo esse processo. Então, para a gente estar vendo aqui, a gente está falando da psicologia, a gente está falando da urologia, a gente está falando da fisioterapia, então a gente também acrescenta a psiquiatria, que também pode e vai colaborar muito para que todo esse processo também, durante o processo, não é uma pessoa que vai, sei lá, pode ser que sim, mas durante o processo Sim. pode necessitar desse auxílio também, que é outra questão também muito delicada quando a gente acaba fazendo o encaminhamento ou reconhece ou percebe a necessidade também desse profissional inserido Que as pessoas nesse têm processo. essa ideia, esse pré-julgamento de que o psiquiatra é feito só para quem está com alguma mazela maior, né? Mas realmente é isso. A gente percebe por tudo que a gente falou aqui hoje que é um diagnóstico que tem, desde o antes dele acontecer até o paciente chegar ao médico, ele tem várias nuances, tem várias ideias aí que estão enraizadas na sociedade que a gente tem que combater. Não é um diagnóstico fácil, até porque a gente está falando de um câncer, e também por todas essas nuances, assim, dessas relações anatômicas da próstata, da dificuldade com o tratamento. É um diagnóstico que ele é complexo, tanto do seu ponto de vista do tratamento, quanto do que vem após o tratamento. Então, um paciente que ele tem que ser visto de várias óticas, com vários olhares, e por essa equipe bem completa, pessoas aí bem adaptadas a esse tratamento com esses pacientes, para poder chegar no melhor resultado possível, né? Uhum, uhum, uhum. E deixando muito claro durante todo o processo, vamos fazer aqui o melhor possível. Vamos sair de uma idealização, que foi aquela que esse paciente, esse cliente recebeu uma vida inteira, e vamos tratar com a realidade, com o que aquela pessoa, aquela parceria, naquele contexto, naquele grau de patologia, de enfermidade, o que é possível ser feito, né? É o possível, não o imaginado, não o que o outro fez que deu certo, não o que deu certo para mim e o que não deu para o outro. Então, isso tem que deixar também muito claro. A expectativa sempre é muito alta, mas a gente precisa tratar com acolhimento, como você falou, E né? alinhar Com essa expectativa, né? Expectativa com o que a gente sabe que é o que vai acontecer na realidade, né? É justamente exatamente. ajustar isso. Nem muito, nem tão pouco, nem demais, né? Para esse Uhum, paciente não ter aí a frustração também, né? Então, a gente uhum, precisa sempre conscientizar ele,
do que está por vir, e alinhar a expectativa assim, que não é uma derrota, não é uma luta que foi vencida, mas também não é uma coisa que não vai deixar sequela nenhuma. Então tem que alinhar com ele. Por isso que eu falo que quanto mais esse paciente sabe do que vai acontecer, mais fácil fica esse enfrentamento, né? Exatamente. Então, e esse saber não vem do Dr. Google. É, Esse saber vem de profissionais, porque aí a gente acabou não falando disso, mas é importante, quanto que é importante nós, enquanto profissionais, né, João, termos o conhecimento, a experiência para poder ajudar de fato, porque infelizmente a gente também esbarra aí na nossa trajetória com muitos profissionais incapacitados para fazer isso. E eu já recebi muitas pessoas no consultório que vêm de outros profissionais da minha área, que vêm com avaliações, com tratamentos desastrosos. Então, a gente já tem todo um processo delicado, que é a questão aqui que a gente está tratando. E ainda feita por maus profissionais, ou profissionais incapacitados, ou profissionais não devidamente preparados para isso, também é outro problema muito delicado leva esse desse paciente a processo. sofrer mais ainda, né? Sem necessidade. Exatamente. Então, é importante procurar por profissionais que são efetivamente capacitados, que tenham conhecimento, que tenham técnica, que tenham experiência para poder fazer o tratamento adequado, Uhum. né? Cuidar dos vários charlatões que existem aí nas mídias, né? Nesse tempo de que a imagem conta tantas questões aí. Então, não desconfiem de fórmulas mágicas, porque aqui não tem fórmula mágica. É. Aqui não tem fórmula milagrosa, aqui tem trabalho, né, João? Exatamente. E realmente procurar saber quem é esse profissional, se ele foi indicado por alguém que você confia. A gente realmente sempre procura trabalhar com indicações de pessoas que a gente conhece o trabalho, conhece a formação acima de tudo, que eu acho que no mundo hoje, onde a gente tem a massificação, a abertura aí de faculdades desenfreadas, pessoas formadas de qualquer jeito, a gente tem que trabalhar com essa rede de apoio, de encaminhamento, de referência, né? Que são, não, Rosana é uma profissional que eu conheço, o trabalho dela é bom, então eu encaminho porque eu sei que ela tem um trabalho bem feito, pautado aí em ciência e, de fato, em conhecimento, né? Do Uhum. contrário, também é realidade. Olha, eu não encaminho para esse profissional e eu prefiro encaminhar para um profissional que eu conheça, para alguém que faz parte da minha rede de encaminhamentos. Então, precisa realmente, eu sempre apoio esse paciente procurar informações. Hoje, graças a Deus, o Google também tem esse lado positivo, não é só negativo. A gente consegue facilmente ver se esse profissional ele é realmente habilitado, qual é a formação dele, achar o currículo desse profissional e realmente não acreditar só na imagem, na foto bonita, em quem fala bonito no vídeo, isso é muito importante também, mas não é o todo, né? A gente precisa realmente ver quem tem ciência e quem faz um trabalho sério, né? Exatamente. E é isso, né? Um trabalho sério é trabalho, né? É todo esse, Trabalhoso, é uma construção, né? exatamente, tudo isso aqui que nós estamos falando, todas essas fases que nós estamos aqui destacando e cada uma delas com as suas particularidades, né? Nossa. João, já fomos uma hora, ó, Rapaz, eu sou rápido. passou rapidinho. Então, assim, o que que você, para a gente ir concluindo, o que que você gostaria de deixar enfatizado, destacado, do que a gente trouxe aqui, do que talvez, sei lá, tenha passado, que você queira reafirmar, relembrar? De take home, né? De mensagens aí para casa, para a rotina, não só em novembro, mas aí durante todo o ano, a gente reforça realmente a necessidade desse paciente ele primeiro ter o máximo de conhecimento possível, conhecimento liberta, conhecimento educa e conhecimento muda, né? Então, por isso que eu até tenho usado também a rede social para trazer temas, eu até falo que fazer a nossa rotina, trazer coisas da nossa rotina urológica para a rotina do paciente, né? Então a gente precisa massificar esses conteúdos e para esse paciente se sentir mais bem acolhido, né? Então que esse paciente possa procurar atendimento médico não só quando ele está doente, não só quando ele tem algum sintoma, mas de maneira preventiva. E também que a gente tenha esse
suporte vindo das famílias, né? Às vezes de uma esposa, de uma parceria, de encorajar esse paciente a procurar atendimento médico, às vezes até marcar essa consulta, e eu acho que aí também tem um ato de amor, de você marcar essa consulta, incentivar aí, e que esse paciente também saiba que ele, com um profissional adequado, ele vai ser bem acolhido, ele vai ter esse suporte que ele precisa, porque realmente, assim como tem massificado que essa cultura aí, contra o toque retal, contra o câncer de próstata, tudo que vem junto, a gente também precisa massificar que um tratamento eficaz, ele diminui essas complicações e ele pode trazer aí uma boa resposta e pacientes bem satisfeitos mesmo depois de operados, pacientes saudáveis e satisfeitos com a vida que eles estão tendo após isso, né? E também a gente trabalha nesse sentido de tirar essa cultura que o homem não precisa de apoio psicológico, o homem é uma máquina, o homem é uma máquina de vencer. A gente realmente tem fraquezas, a gente realmente tem que aprender a identificar essas fraquezas e tratar. Então, realmente, mais uma vez, agora aqui já caminhando para esse encerramento, eu quero te agradecer, Rose, pelo convite. Eu sou realmente aí um entusiasta do trabalho de vocês. Eu até falo para meus pacientes que eu faço terapia, eu tenho um suporte psicológico, porque a gente precisa, nessa nossa rotina, nessa nossa vivência, a gente realmente passa por várias pequenas dificuldades ao dia que a gente vai só guardando. E a gente tem que tirar desses lugares que a gente guarda e trabalhar com elas para que elas não cresçam lá dentro e virem um monstro na gaveta que a gente guardou elas, né? Então, obrigado pelo convite, fico à disposição também. Quem quiser mandar alguma mensagem, alguma pergunta que ficou, alguma dúvida, pode mandar por direct, que na medida do possível a gente vai respondendo também. E muito obrigado, viu, Rose, pelo convite. É sempre uma satisfação falar de urologia, falar de andrologia e participar de momentos como esse. É muito bom, João, quando a gente encontra profissionais que entendem e sabem reconhecer o valor, a necessidade e a contribuição que quando forças se somam, né, como a gente está fazendo aqui, é uma coisa que eu sempre enfatizo nas minhas lives, que não existe uma resposta única. A gente vai somar todas essas informações, todo esse conhecimento para trabalhar por aqueles que nos procuram, por aqueles que nos auxiliam, que pedem a nossa ajuda e que a gente vai auxiliar junto com a equipe que está junto com a gente. Então, eu agradeço muito você estar aqui, porque é isso, a gente precisa compreender que nos unindo, independente da área, né? E cada um contribui com o seu saber, que não é único, mas que cada um contribui com o seu saber, né? E é através dessas trocas que a gente, de fato, faz alguma mudança. Porque eu não tenho conhecimento, não sou médica, então eu não tenho nenhum conhecimento como você. Eu aprendi com você aqui muita coisa hoje, né? Que é fundamental, porque eu vou levar isso pro meu consultório, com os meus clientes, e isso a gente vai perpetuando. Então, esse é o valor de realmente uma equipe de saúde, porque a gente tem um nome, né, de equipe de saúde, mas fica isso muitas vezes de uma forma muito rasa, superficial, né? Então, isso é muito importante. Então, eu fui de frente para trás. Então, eu quero muito te agradecer por ter aceitado o meu convite, dessa confiança de estar aqui dividindo o seu conhecimento com a gente. E eu quero deixar uma última reflexão, que é assim, que é de que muitas vezes eu estou atendendo homens no consultório e eles vão desde a coisa básica, que é o chorar, né, homem não chora, homem não entra em contato com o que está sentindo, homem não sabe nomear os seus sentimentos, né? Então, eu sempre falo que sentir é humano, não é do gênero. Então, a gente precisa trazer isso para o nosso dia a dia, né? Olha só que coisa redundante, a gente precisa humanizar os homens, né? Isso é o nosso trabalho também. Então, que esses homens compreendam que sentir é da natureza humana e que eles precisam, sim, buscar por orientação, buscar por ajuda, para melhorar a sua qualidade de vida. Porque não tem nada melhor na vida do que você estar bem consigo, com a sua vida,
com as suas tarefas, com o seu trabalho, né? Então, é essa busca, não é uma busca idealizada, é uma busca possível, não é viver na felicidade o tempo inteiro, mas viver bem. E é isso que a gente busca no nosso trabalho todo santo dia, né, E João? nesse De conceito aí de saúde como um todo, né? O corpo, a mente e como eu me relaciono com as pessoas, né? O biopsicossocial, né? Então, muito obrigado e realmente as pessoas que estão aqui, muita gente mandando mensagem, obrigado, viu, gente? Vou só falar algumas aqui. É o biopsicossocial, espiritual e sexual. Juntando tudo isso, a Pronto, gente aí tá saudável. isso aí. Então, aqui a Regiane nos coloca parabéns, live maravilhosa. A Gabriela coloca parabéns, queridos, tema muito bem abordado. Rafael, muito bom. Muito obrigada a vocês. Marina nos aplaude. Então, muito obrigada a vocês que acompanharam aqui ao vivo. Aos que vão acompanhar, que a sua live vai ficar gravada, tanto no meu Instagram quanto do João. Vocês podem assistir quando e como quiserem. O nosso direct está aberto também para dúvidas. A Visália também diz live maravilhosa. O nosso direct está aberto a perguntas, né? A Marina coloca parabéns pela iniciativa. Agora eu vou só retrocando. Então a gente está aqui aberto, né? Se vocês tiverem dúvidas, mais ou alguma coisa que vocês queiram mais saber, a gente está à disposição de todo mundo. Eu encerro muito bem as minhas lives esse ano, essa é a minha última live do ano, encerro com chave de ouro, de uma forma muito didática, educativa, leve, porque é um tema difícil da gente discutir, né, João? Mas a gente Sim. conseguiu transmitir de uma forma tranquila, leve e com muita propriedade. Então, muitíssimo obrigada mais uma vez ao João, a todo mundo que assistiu e que vai assistir. E as minhas lives voltam agora em fevereiro. Agora eu vou só encerrar o ano, descansar, né? E aí em fevereiro eu retomo as lives. O João vai estar comigo aqui o ano que vem, certamente, já virou parceiro também. Então a gente vai Um se ver em prazer. outros. Então, um grande prazer estar com vocês. E a gente se vê, então, numa próxima. Então, como eu disse, estamos aqui à disposição de vocês. Um grande beijo a todos, uma Até a boa próxima, noite. hein? Boa noite. E estamos aqui para o que precisarem, viu? Grande abraço. É isso aí. Tchau, tchau. Tchau, tchau.